Tema Livre Podcast. Senhoras e senhores, começando o nosso Tema Livre Podcast de hoje, como sempre agradecendo aqui a sua presença e participação. Aproveito para pedir, deixa aqui seu like, deixa o seu comentário, compartilha com a galera esse vídeo. Hoje nos dando o prazer aqui da entrevista, do bate-papo, o nosso prefeito da cidade de Dom Basílio, nosso querido Roberval Meira. Muito obrigado pela vinda, feliz em receber aqui, apesar de alguns convites e outros agendamentos, o primeiro prefeito que veio ao nosso podcast. Que bom, quero primeiro agradecer a você, Jorge, a toda a sua equipe, um abraço a Jefferson, a todos que nos acompanham pelas redes sociais e também pela Rádio Alternativa, não tenha dúvida nenhuma, vamos fazer um bate-papo bem legal. Agradecer por esse convite e dizer que Dom Basílio está aqui por mim representada, mas Dom Basílio faz parte também dessa grande Brumado, que é uma alegria para a gente, a todos vocês de Brumado, meu grande abraço para esse povo bom aqui de Brumado também. Tamo junto. Como mencionado, Dom Basílio representada e também mencionado, estaremos neste sábado já na Alternativa FM em áudio e na semana seguinte em áudio e vídeo pelo YouTube. E nossa audiência da Alternativa tem muita representatividade no município de Dom Basílio. Sem dúvida alguma. O pessoal manda mensagem, participa de maneira ativa, está sempre ali com a gente, então é um prazer fazer. Na realidade, a Alternativa, quando a gente está em viagem, que já passa ali, chegando já no limite de Dom Basílio e Brumado, você já entra, né? Ela já entra com potência total, né? É verdade. E a gente só vai parar de ouvir lá depois de Anagé, chegando em Conquista, que acaba... Mas assim, a influência é muito grande de Brumado em Dom Basílio e Dom Basílio em Brumado também. Inclusive, recentemente, o brumadense invadiu Dom Basílio. A emancipação política, 60 anos de Dom Basílio. Não é, rapaz. Na realidade, não dá para a gente pensar de fazer uma festa em Dom Basílio sem a participação da população de Brumado. Brumado tem um carinho muito especial para a gente deve muito. A força do comércio, da população, a influência direta, né? A gente tem aqui até hoje, acompanhando a gente aqui nos bastidores, o nosso vice-prefeito Fernando, que tem um comércio forte aqui em Brumado, eu tenho certeza que está também mandando um abraço para todo mundo. E dizer o seguinte, Dom Basílio não dá para viver isolado. A gente precisa muito de Brumado, e Brumado faz parte da nossa história, tem acompanhado, faz parte da minha vida também, né? Porque minha assinatura é Roberval Meira. E do Brumado foi Bom Jesus dos Meira. Então, para mim, eu lembro de criança, não sei se a gente pode aqui atropelar um pouco o bate-papo. Fique tranquilo, a vantagem de ser tema livre é essa. E assim, para a população de Brumado é uma alegria muito grande, porque a gente tinha, sobretudo minha família, aquela vontade de vir a Brumado, né? Eu era pequeno, não era tão fácil como hoje, Livramento, para chegar em Brumado, Dom Basílio para chegar em Brumado, tem uma estrada de chão difícil. Nós estamos falando de 40, 50, 40 anos atrás, né? E nosso sonho é chegar aqui, sobretudo de ver a população de Brumado, que a gente ficava admirado com a beleza do comércio de Brumado. Então, Brumado sempre foi referência para a gente, é uma referência para Dom Basílio, e nós, dom basilienses, somos muito gratos à população de Brumado e está sempre convidado a participar com a gente lá para o nosso São João, comendo essa canjica. A canjica aqui, ó, que eu estou vendo aqui, que você já está ali com o nosso patrocinador, Nutricil, canjica e milho lá próximo. Então, assim, a gente não dá para viver sem a participação de Brumado no crescimento de Dom Basílio. Então, assim, hoje aqui virou um polo, é um polo de saúde, tanto que a Policlínica está aqui, né? Para a gente foi influência muito grande. Já fui vice-presidente do consórcio da Policlínica de Saúde e deu um avanço cada vez. Brumado crescendo, o que é que ela faz? Puxa Dom Basílio, né? Então desenvolve Dom Basílio. Muito obrigado à população de Brumado. Esse pensamento, e dito por um prefeito, ele traz aí uma sensação boa, né? Porque é como o senhor disse, Dom Basílio não pode viver sozinho, isolado. Ninguém pode viver sozinho, isolado, Exatamente, né? E quando se pensa nessa forma, nessa maneira, eu acredito que o crescimento ele é coletivo. É aquela história, quando a casa do vizinho está pegando fogo, a minha está em perigo. Está em perigo. E quando a do vizinho está crescendo, está melhorando, está recebendo benefícios, certamente as coisas vão melhorando. Não temos uma pauta, mas eu vou... Isso é bom, até me livre, né? Mas eu vou fazendo aqui um roteirozinho, porque é como eu disse ao prefeito aqui em off, né? A gente vai conversando, vai batendo um papo. Nós temos uma audiência de rádio muito grande com o nosso Tema Livre. Antes do prefeito, eu queria que o senhor apresentasse, para quem nos ouve e nos assiste, quem é Roberval. Pois é, que bom. Bom, eu nasci em Livramento, né? Na realidade, Dom Basílio pertencia também a Livramento, deixar um pouco assim bem claro. Não sei se o som tá, desculpa aí, às vezes o movimento aqui. Fique tranquilo, né? O maestro
Deixa eu lhe falar uma coisa. Meu pai, comerciante em Livramento, sempre foi um estudante, um aluno muito bom, filho, né, bem criado, como dizia assim. E meu pai tinha um comércio, um bar. Naquela época, na década de 70, essa turma jovem não vai nem saber, tinha uma chamada boate. Sim. E descia muita gente de Brumado para ir curtir a boate em Livramento. Nesse caso era Livramento, tá? Então, o Roberval foi uma criança, assim, agitada, muito hiperativa, brincalhona, gostava de futebol, mas muito responsável desde cedo, porque desde os 10 anos, meu pai, naquela época, se podia fazer isso, obrigou a trabalhar. Eu comecei como ajudante de pedreiro na construção do prédio, que virou a boate depois. Durante muitos anos eu fui garçom, né, dentro do bar e boate de meu pai, que também era sorveteria, então aprendi a lidar com gente, gostar com gente, nesse momento de você viver no comércio. E o comerciante é que tem essa sensibilidade da população. Eu digo sempre o seguinte: o comerciante, ele conhece o freguês quando bate o pé na porta. Ele, olhando o cara, fala assim: esse é um bom ou mau pagador, esse é um bom cliente. Essa percepção. Do mesmo jeito, esse lado me desenvolveu muito, esse lado de poder conviver com a população. Né? Meu pai muito rigoroso, meu pai, eu quero mandar um abraço para ele, minhas irmãs. Meu pai mora em Vitória da Conquista 8, 94 anos, completou agora, bem de saúde, firme lá. Né? E aí a gente desenvolveu muito parte, e chegou um momento, eu tive um problema na vida minha, que foi a perda da minha mãe muito cedo, né? Minha mãe, precocemente, ela faleceu, eu tinha 17 anos. E aí acaba aquela questão da juventude, meio rebelde, alguma coisa assim, pô, não dá mais para ficar em Livramento. E eu saí para estudar fora, fui para Brasília primeiro, tentar alguma coisa em Brasília, não deu certo, e eu fui estudar. E fui estudar em Vitória da Conquista, quem eu agradeço muito, eu sei da audiência também sua em Vitória da Conquista, mandar um grande abraço a todos meus amigos Vitória da Conquista, a população Vitória da Conquista. E fui me preparar, naquela época não tinha cursinho em Vitória da Conquista, a gente era ouvinte no 3º ano. E eu fui me preparar, e me preparei bem, graças a Deus. Fui fazer o vestibular em Salvador, na Universidade Federal da Bahia. E aquela época levava muito tempo para se formar, né? 5 anos era muito tempo para a gente que estava querendo correr contra o tempo. E eu fui fazer também escola técnica, estava no auge. Hoje é o IFBA, mas naquela época era a Escola Técnica Federal da Bahia. Eu fiz eletrônica, me formei em eletrônica e engenharia civil. Em engenharia civil me dediquei ao estudo. E uma das primeiras obras que eu participei como estagiário foi exatamente o trecho do Livramento Brumado, pela construtora OAS, ou seja, Brumado tem muito a ver comigo aqui, já naquela construção. Faz parte da história, até faz parte, né, teve com a empresa, a OAS, né, agradeço muito a Gilberto Prates, que hoje tem uma grande empresa, Prates Engenharia em Conquista, a César, Antônio César, tem até o trio aqui, César chegou a ser diretor aqui, coordenador do DERBA aqui em Brumado, e foi onde foi me despertando mais na engenharia. E aí pronto, aí alavanquei, me especializei em barragem, em estradas e grandes obras de engenharia, fiz grandes obras, barragem do Rio do Paulo, a barragem de Cristalândia aqui, eu fui um dos responsáveis. Agora temos uma segunda etapa ali, prefeito. E temos a segunda etapa, que a gente pode até bater um papo, se quiser algumas informações. Então aqui esse vínculo muito forte com Brumado, já na barragem de Cristalândia, grandes amigos tenho lá em Cristalândia, aquela turma toda, aqui, Vânia, o seu esposo e os amigos que a gente deixa aqui em Brumado. E aí acabou quando meu sogro, que ele tem um histórico político muito grande em Dom Basílio, que é da família Cádiz aqui também, que é uma família grande Cádiz. Eu vou evitar citar nomes para a gente não cometer assim. Pra não ser injusto. Injusto, exatamente. E aí meu sogro, ele, nenhum dos filhos, né, seguiu a carreira política, e acho que ele enxergou esse potencial de se relacionar, de gostar de gente, essa popularidade. E acabei entrando na política, mas não foi agora não, gente. Eu já comecei lá desde a década de 90, quando me formei. Eu vim fazer a barragem do Rio do Paulo, ali em Dom Basílio. E quando eu fiz, eu comecei a envolver e me candidatei a 3 vezes a prefeito de Dom Basílio. Em 2000, não me consagrei vencedor. 2004 também. Em 2008, eu me candidatei a vice, fui eleito a vice-prefeito. 2012, não participei. Participei acompanhando um grande cidadão de Dom Basílio, também pode dizer até brumadense, né, que é José Bonfim, todo mundo conhece aqui, da antiga Letrel, EPCL, então assim, um abraço aí a todos os funcionários da EPCL. E em 2012 apoiei Zé Bonfim, não veio a êxito. Em 2016, aí teve a fatalidade de Zé Bonfim, e aí em 2016 me lancei candidato com Fernando Santos, o vice, e estou na política hoje.
transformando a vida do povo de Dom Basílio, que a gente fez um modelo diferente de administração, né? A gente aplica a gestão, tudo que eu aprendi na engenharia, tudo que eu aprendi na vida privada, eu levo um pouquinho para passar essa experiência para uma cidade pequena como Dom Basílio. Nas poucas e algumas pesquisas identificando sobre essa questão da gestão, porque, como eu disse ao senhor, eu falei, eu preferia ouvir do que afirmar, né? Meu bate-papo aqui e é bom demais, né, maestro, entrevistar um prefeito? É bom, né? Que você faz a pergunta e fala, pode conversar, prefeito? Oh, coisa boa, viu? Solta o microfone, pode conversar. Mas assim, eu fiz um releasezinho de pesquisa e percebi que tinham algumas frases comuns em algumas pesquisas diferentes. Gestão futurista. Gestão futurista. Eu falei, peraí. Deixa eu entender onde é que o prefeito está querendo chegar com isso. Imagino eu que o prefeito perceba que em Dom Basílio existem jovens hoje de 12, 13 anos que não precisarão daqui a 10, 15 para alcançar uma melhoria de vida, para alcançar algum resultado de proveito econômico e independência, necessariamente sair de Dom Basílio para isso. Acredito que o senhor, quando se fala em gestão futurista, pensando nessa construção do povo, da situação das resoluções dos problemas imediatos, que é o que todo mundo vê e cobra, mas também pensando nesse médio e longo prazo. Né? Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. O primeiro passo que a gente fez é entender que cidade pequena também se planeja. Então, a minha vida inteira eu planejei. Né? Então, quando a gente fala em gestão futurista, é exatamente isso. Eu não vejo você aqui no seu estúdio aqui, muito bem organizado, tudo no lugar certo, tudo bem planejado, né? De toda a estrutura, porque você planejou. Sim. Quando eu cheguei em Dom Basílio, a gente precisava fazer isso. Então eu fiz todo um planejamento, mas um planejamento não é em cima da minha vontade. Primeiro, atender a demanda da população e depois o potencial que Dom Basílio tem. Essa foi a questão. Então, peraí, não é só a Conquista que tem que planejar, não é só Salvador, não é São Paulo, nem Belo Horizonte. Né? Não é o caso de Brumado ou qualquer outro. Dom Basílio precisa planejar. E a gente planejou, sentamos, tratamos, contratamos uma empresa para fazer uma pesquisa de opinião, exatamente verificando quais os potenciais que tem em Dom Basílio e quais as necessidades. Então começamos a suprir as necessidades. Se você lembrar bem, o Dom Basiliense sabe disso, Brumadense sabe, nessa época em Dom Basílio, lá tinha frotas de caminhão-pipa abastecendo toda a cidade, porque não tinha água, a água lá não tinha água suficiente para atender a gente. Passou Brumado também para essa dificuldade, até quando construímos a barragem de Cristalândia. Então, era um dos primeiros pontos que precisava suprir. Havia outra da questão da saúde, da educação, de festa, pavimentação. Quando a gente tratou disso com números e verificamos que Dom Basílio também precisa pensar no futuro, o que é que o nosso jovem, em vez de sair para se investir aqui, hoje se você vê a quantidade de jovens que investem em Dom Basílio, não é brincadeira. Então, aproveitando, seguindo a carreira dos pais, aprimorando, né? Sim. E fazendo inovando. Mas eu precisava fazer o seguinte, mas espera aí, cara, você está fazendo isso, mas seu município não tem dinheiro. Seu município vive do Fundo de Participação, do ICMS. Na teoria é bonito, né? Na teoria é bonito, funciona maravilhosamente. Eu aprendi duas coisas. Primeiro, fazer a política da dona de casa. Economizar. Primeiro passo. Então, fiz controle em tudo. Vai gastar onde e como. E segundo, se eu ficar sentadinho na minha cadeira, lá no gabinete, atendendo o pessoal e não for pedir dinheiro, vou pedir as coisas a deputado, a governador, a ministro, a secretário, não vai conseguir nada. E aí, me planejei. Minha equipe, atendo na prefeitura o período e desço aqui. E aí tem um fator que é importante, que me dá um diferencial de muitas outras pessoas. Não adianta você chegar para o governador, o secretário, e falar assim, rapaz, me dê uma obra para Dom Basílio. Não adianta, ele não vai te dar. Mas quando eu levo para ele e falo assim, me dê essa obra, que custa tanto. A viabilidade. É isso aqui, a viabilidade, é isso aqui. Está prontinho o projeto para você? Ele tem vergonha até de dizer não. Entendeu? E aí, e tem coragem de pedir. Tanto que eu tinha um apelido de Pidão, né? Graças a Deus, pedindo para o município. Cara, então nós conseguimos muitas coisas. Então assim que a gente foi vencendo. Até para pedir, você tem que saber. Com certeza. Você tem que ter habilidade, porque esse detalhe que nem é detalhe, é uma coisa essencial, por muitas às vezes é ignorado, né? Essa demonstração de projeto, de viabilidade,
O pedido embasado, fundamentado, é quando nós, na qualidade de advogado, pedimos ao juiz. Exato. Já pensou você com uma petição lá e o juiz fala assim, uma página que não tem nem... Não. Mas cadê o conjunto probatório da viabilidade disso aqui que você está pedindo? Por isso que você cita lá os acordos e tantas outras coisas, para poder orientar o cara falar, pô, tem isso aqui, peraí, pra gente resolver. Exatamente. Nós também, doutor, fazemos a mesma coisa. E acertadamente. E eu coloquei aqui na minha anotação, né, justamente, que o prefeito não era um prefeito de gabinete. Eu ia fazer essa remessa aqui. Exatamente. E vou reforçar para que o senhor destaque mais uma vez, porque não adianta, imagine, sentou, assumiu a gestão e não quero fazer crítica a ninguém, mas a gente sabe que é a realidade de alguns municípios. Tem prefeitos que são trabalhadores na eleição, conseguem o objetivo, se acomodam. Quando você promove uma ação como essa, o resultado ele não vem. E não adianta ficar jogando culpa no governo, culpa no secretário, culpa no deputado A, B ou C, não interessa. Então, essa característica, eu tenho certeza que ela faz diferença para Dom Basílio, que é o senhor sair do gabinete, ir até Brasília, ir até os deputados, buscar o secretariado, buscar o governador. Isso é fundamental e antecipo aqui os parabéns, porque a gente precisa de gente de coragem na política. Né? Muito obrigado. E outra coisa interessante, eu não faço nada só. Meus secretários, minha equipe de coordenação principal, nenhum é cargo político. Todos são técnicos. Então foi uma coisa, o primeiro passo que eu procurei, Jorge, foi falar assim, chamar os vereadores, minha liderança política, cara, vamos fazer, a gente pode fazer muito pelo município. Mas deixe minha equipe do primeiro escalão, né, e até o segundo escalão, técnico, porque são eles que vão nos ajudar a desenvolver. Então, meu secretário de saúde é um enfermeiro competente, o secretário de educação. Então, aqui eu quero mandar para toda a minha equipe também meus agradecimentos e parabéns. Porque quando eu posso sair daqui para ir a Brasília ou Salvador, né, sair do gabinete, é porque eu sei que lá atrás minha equipe está saindo da retaguarda, segurando e fazendo um bom trabalho. Essa é a situação. Ninguém joga sozinho, né? Não joga sozinho. Outra coisa interessante é que eu posso dar como exemplo para cada um de vocês, tanto faz na sua empresa, na sua vida política, na prefeitura, é que eu sigo aquela filosofia de Henry Ford. Eu não sei a fórmula do sucesso, mas do fracasso é tentar agradar todo mundo. E o bom político hoje não é mais aquele político do passado, que tenta agradar todo mundo e não fazer nada. Hoje nós temos que fazer o que é possível, dizer sim, quando é possível dizer sim, e dizer não, quando é necessário dizer não. E é assim que a gente faz essa política. No primeiro ano, foi muito difícil, no Basílio, as pessoas compreenderem isso. Entenderem o novo formato dessa política. Novo formato. Não só eles entenderam, como também causa ao gestor, que era meu caso, gestor, não era questão só política, pô, peraí, cara, não está dando. Mas aí você tem que buscar força, peraí, vamos mudar essa metodologia. E aos poucos as pessoas foram adaptando. Tanto que me reelegeram com um percentual bem maior, aumentei 25% do valor, da quantidade de votos que eu tive. 62%? Tive 62%. Então, assim, e numa época que a pandemia até atrapalhou mais a gente poder divulgar, ficava aquela incógnita, né? Mas foi exatamente num sucesso do planejamento, né? E visando esse futuro. Por isso a gestão é nesse pensamento. E você foi muito inteligente em colocar. É para que quero que o filho de Dom Basílio pense que lá é um lugar de investir. Né? Sim. Esse é o lugar certo, eu vou investir aqui. E nós criamos, só para você ter ideia, eu acho que é o caminho que cada gestor tem que pensar, independente do tamanho do município, nós criamos 4 vetores de crescimento de Dom Basílio. A linha de radiais de crescimento foi bem planejado. E sabemos também aonde está o potencial. Nós temos potencial eólico, que aqui teve. Sim. Nós temos potencial mineral, que aqui também tem, que é no caso do nós temos lá o minério de ferro. Nós temos potencial turístico, que vocês não têm tanto aqui, mas nós temos lá. E nós temos um potencial agora que vai agradar a todos nós, que é a questão da ferrovia. Nós estamos numa linha de rota da pedra ornamental da Bacia do Paramirim. Não sei se você sabe, a Bacia do Paramirim hoje tem grandes pedras ornamentais de mármore, granitos, pedras lindas, maravilhosas. O senhor foi um dos representantes da Bacia do Paramirim. Fui o presidente do consórcio da Bacia do Paramirim, fiz de tudo para Brumado entrar, chegou a assumir o compromisso, depois ele entendeu que não, mas seria importante para a gente crescer, porque Brumado representa uma bem reunião. Mas só para você ter ideia, a Bacia do Paramirim é a menor arrecadação do estado da Bahia. Nós representamos 0,05%, não é 0,5% não, 0,05% da arrecadação ICMS do estado. Ou seja,
Nós precisamos mudar isso. A gente precisa... Para promover alguma ação, de fato, sem arrecadação é complicado. E aí é o momento da Bacia do Paramirim e o Vale do Brumado se unirem. Mesmo que o Estado ele pense num projeto chamado os territórios, né? Mas a Bacia do Paramirim e Brumado, e sobretudo Brumado, não é só o Vale do Brumado, precisa se unir para a gente desenvolver. Porque aqui tem potencial, lá também tem potencial. Dois com potenciais se unindo, transforma em realidade e desenvolvimento. Então, assim, eu vejo hoje o Oeste desenvolvendo muito com a questão do agronegócio, as indústrias lá na região do Polo, região de Salvador Metropolitana, e nós ficando aqui à mercê dessa turma e não desenvolvendo. Então, os recursos acabam não vindo para cá. Acaba dos recursos sendo reduzidos de investimento, porque a gente não tem um representante que possa buscar isso, porque o outro vai reclamar lá, não, pô, mas aqui eu estou te mandando dinheiro, mas tem que ter o equilíbrio. Né? Hoje a gente está aqui precisando nos unir mais ainda. Com certeza. Né? Fortalecer para... O ditado já nos diz, né? A união faz a força. E faz, viu? Tenha certeza disso. Ó, o pessoal pergunta muito, o prefeito responde muito. Consequentemente, está sempre na mídia, falando, respondendo, está em rádio, podcast, etc. Aqui diz que vale tudo, o tema todo. Eu acho, Jefferson, que eu dei uma pancada. Não, mas fique tranquilo. Foi tranquilo? Se saiu aí, você me fala, né? Ali ele vai ouvindo, ali acompanhando, mas não se preocupe não. Aqui a gente está... Acabei dando aqui. À vontade. O prefeito, ele tem um defeito, ele não sabe ficar com a mão calada, parada, né? É o costume do palanque. Fala, não sei o que. Mas aí a gente vai tirando aquelas dúvidas e perguntas que assim, o que é que o pessoal ainda não ouviu o prefeito falar? Obviamente tem as perguntas, como a gente diz, o clichê, né? A gente chega nelas, mas dentre as que talvez as pessoas ainda não tenham ouvido do prefeito, eu queria saber o seguinte, o senhor antes, né, o senhor tentou 3 oportunidades, correto? 2 como prefeito e uma como vice. E a terceira foi como vice, logrou êxito, e a terceira também exatamente. Conseguiu como prefeito. O dia que assumiu a prefeitura de Dom Basílio, qual foi aquele detalhe, aquela coisa que o senhor disse, olha, isso aqui eu não abro mão, isso aqui eu vou fazer. Porque o senhor está no Instagram do senhor, e eu tenho certeza que não é só um dizer do Instagram, está lá, apaixonado por Dom Basílio. Como um amante da cidade, como uma pessoa que quer o melhor daquela cidade, conte aí, a nível de curiosidade para a gente, o que é que o senhor, no dia que sentou na cadeira do chefe do Poder Executivo, disse, isso aqui eu vou fazer nessa cidade? Apertei? Apertou. Mas vou lhe falar. Fazer com que a disciplina fosse um comprometimento de todos. Eu entendia que o funcionário público, a população, deixasse de reclamar do gestor. Essa é não acrescentar. Como eu vou fazer para que a população me ajude a governar? Não adianta eu limpar a rua todos os dias e todo dia o cidadão está sujando. Não adianta eu estar cobrando melhores resultados do índice de educação se o professor não quer ir para a sala de aula. Não adianta eu tentar exigir que minha população tenha saúde se eu não consigo ofertar médico, remédio, uma saúde para ele. Mas como é que eu vou fazer isso? Primeiro, disciplina. Né? Eu sou muito austero com isso, mesmo que eu seja bastante popular, mas eu tenho muita austeridade nas minhas coisas, ou seja, eu cumpro, eu vim da iniciativa privada com esse princípio. E hoje eu estou vendo que quem está me ajudando a governar não é só a minha equipe, a própria população. Entreguei hoje, devo estar circulando hoje já no comércio local, e nós aprovamos, a lei da Polícia Administrativa, que é o código de postura que todo mundo conhece, sabe que existe, mas não aplica. Né? Nós estamos entregando, já deve estar começando hoje, entregar em Dom Basílio, a cada um vai receber um exemplar impresso dessa lei. Então, quando você participa comigo de saber que isso aqui não é só responsabilidade do gestor, é minha também, e que isso traz benefício para mim, você conquista tudo. E foi aí que eu sentei. Falei, cara, quando eu sentei na cadeira, que eu olhei e falei, bom, agora eu sou prefeito, não sou mais o candidato, eu não tenho mais discurso de palanque. E que vi o relatório que eu recebi, como eu lhe falei, para fazer meu planejamento estratégico, eu pedi a pesquisa, e que verifiquei lá assim, número 1, 70%, água. Eu falei, agora eu vou trabalhar no projeto da água. E foi assim, trouxe a equipe certa, trouxe o pessoal certo para me ajudar, e nós conseguimos desenvolver um trabalho hoje, eu digo para você, um trabalho de excelência. Claro, eu aplico lá
a metodologia Kaizen, melhoria contínua. Então a gente não fica satisfeito, tá? A cada dia a gente quer melhor, melhor, melhor. O senhor traz um aspecto que me chama a atenção, e o senhor acabou de falar da melhoria contínua, e eu ia mencionar sobre isso. Está muito claro que o senhor trouxe a experiência da vida privada. Sim. Essas técnicas administrativas, essa expertise da administração para a vida pública. E quando menciona a disciplina, me vem a mensagem do engajamento. Quando o cidadão está engajado no projeto, quando ele está envolvido no projeto, as coisas acontecem. Flui naturalmente. Não tem seleção brasileira certa que, não estando engajada, vai ganhar uma Copa do Mundo. Não. Quantas e técnico, né? Por isso quantas nós perdemos com times até melhores, porque não tinham um comando certo, o engajamento, o envolvimento, a disciplina. E aí quando você vem para o município, para poder estar ali à frente, apesar de 62% dos votos, acredito que tenha sido também, aí já para uma reeleição, a gente já mudando um pouco do tempo, né? E eu acredito também que tenha sido ali um parâmetro para o senhor dizer, peraí, esses 4 primeiros anos eu fiz isso e é uma resposta positiva, né? Quando você tem esse retorno não tenha dúvida. E você sabe que quando você falou a questão da reeleição, e quando eu me preparei para a reeleição, eu tinha 2 coisas a tomar a decisão. Primeiro, olha, eu tinha 56% na outra eleição, 54%, negócio desse, estou lembrado. Eu falei, tem 2 situações. Eu sendo eleito, com menos de 54%, fiz tudo errado. 2 caminhos. Virar para a população, ó, estou errado, mesmo que eu fui eleito, mas não dá para mim, eu vou entregar a vocês. Tive o mesmo percentual, não influenciei em nada. Mas se eu superar meu índice, eu vou ter que trabalhar muito mais. Significa que o que eu fiz deu certo. E se deu certo, a gente tem que continuar com a expectativa, inovando. E a palavra mais forte para um gestor hoje, inovação. Não é só gestor, você aqui, sim. Você acabou, a gente bateu papo aqui em off, com a alternativa, inovando, trouxe para isso, para cá. Quer dizer, essa é a função da gente, inovar. Quando eu trago a iniciativa privada, o princípio da iniciativa privada para dentro do poder público, eu vou lhe falar uma coisa para você. Todos os meus secretariados hoje trabalham com orçamento. Todos eles sabem o orçamento do município. Todas as suas pastas, eles participam comigo na elaboração, desde o PPA, que foi lá, a gente fez, foi em 2021, acho que hoje, e tanto da LOA. Agora nós vamos ter uma reunião já. Eles participam diretamente com a contabilidade. Não é assim que eles recebem o número. Eles sabem quanto eles vão gastar, onde vai gastar, discutindo comigo. Criamos os fundos, 3 fundos, que antigamente ficava toda a responsabilidade do prefeito. Saúde, educação e assistência social, administrado pelos secretários. Mas para isso, demos a todos eles, inclusive o controlador, cursos, treinamentos, investimos pesado em qualificação, não só eles, mas toda a equipe. Hoje, vou chegar um funcionário, eu quero fazer um treinamento, o município ajuda ele. Quando é possível, paga integral. Quando não é possível, divide. Sim. Mas a gente quer qualificação, porque tem um retorno para mim. Claro. Retorno para o município. O seu funcionário qualificado, você ganha. Né? Ganha. Eu lembro, eu não sei se pode contar esses casos, você pode, fica à vontade. Eu lembro que eu fui fazer uma barragem no Rio Grande do Norte. Uma barragem grande. Uma das maiores barragens de extensão de concreto rolado, sem dúvida nenhuma, do Brasil. E essa barragem, imagine você que eu tinha 800 funcionários. 600 funcionários eram da cidade, de uma cidade pequena, 600? chamada 600 funcionários, chamada Panema. Então todo mundo praticamente trabalhava na barragem. É uma cidade pequena. Só que a maioria tinha visto aquele concreto, bateu uma laje, uma viga. Nós começamos a produzir a construção da barragem e as coisas não estavam produzindo. A produtividade minha estava baixa. Isso é importante, vocês entenderem o que é treinamento e qualificação. É case, é exemplo de vida real. Amigo, eu preparei ouvindo as pessoas. O meu fiscal, Ricardo Dias Adeodato, lá também do Rio Grande do Norte, falou, Roberval, vamos fazer um negócio. Vamos treinar essa turma. Eu falei, doutor Ricardo, como é que eu vou treinar 600 pessoas? Ele falou, não tem problema não. Vamos pegar nossa turma de engenheiros, que sabem, e vamos dar aula para essa turma. E dar certificado expresso, porque aí a turma vai se motivar, porque vai receber um diploma. Eu vou falar uma coisa para você aqui. Nós saímos de uma produtividade medíocre, sei lá, tipo assim, eu estava alcançando a meta em torno de 40% a 50% da meta.
Aí você vai assustar. 40%, 50% da meta, ou seja, não atingir a meta. A gente não conseguia atingir a meta. Nós demos o treinamento. Com um mês depois do treinamento, nós já superamos a meta. Não levaram 2 meses, nós batemos todos os recordes que tinha. Tanto que a cidade, que a outra obra que a empresa tinha em Apodi, que era outra barragem grande, em sociedade com a essa, estava impressionado com minha equipe extremamente reduzida em relação a eles, conseguia bater os recordes. Porque nós qualificamos. Foi preparada. Então, você que tem um funcionário hoje, empresário, qualquer que seja, qualifique sua equipe, dê treinamento, que você não perde, não. Muitos falam, vou dar, levar embora. Não tem problema, você treina 3, um foi embora, ficaram 2. É verdade. É melhor que você tenha 3 bons, vá embora e você renove o ciclo tendo esse alto nível, do que ficarem todos sem qualificação, né? Vou pegar esse gancho desse exemplo prático para lhe perguntar o seguinte: na qualidade de prefeito, a dificuldade de fazer isso com um servidor que é estável no seu cargo, que produzindo o básico, ele vai ficar por ali mesmo, né? Quem tem que ralar para poder apresentar essa produtividade é o prefeito, que é responsável por todos os outros setores, como representante do Poder Executivo. Como é que transforma isso aí da vida prática privada para a questão pública, falando a nível de servidor? Como é que engaja esse servidor? Eu vou te passar uma coisa que você vai tomar um susto. E eu tinha uma impressão errada do servidor público. O servidor público trabalha muito. Só que é o seguinte, existe uma pequena parcela que não quer trabalhar, que contamina essa impressão que o servidor público não trabalha. Cara, o que seria de mim se não fossem os enfermeiros, o técnico de enfermagem, professores, auxiliares, faxineira, merendeira, o porteiro. Só que nós temos um universo de, vou dar um número assim exagerado, 1000, e que tem 10, 15, que não exerce com respeito e dignidade a função de um servidor público. Sim. Que quer contaminar os 990. Como tem em qualquer profissão. Como, né? Tem. Só que o servidor, e aqui estou falando para o servidor público, que eu hoje me incluo, rapaz, não era, eu tinha a impressão de falar, não, moço, o funcionário público não quer trabalhar. Quer e trabalha. Você precisa ver como. Só que tem muitos que, infelizmente, muitos não, muitos dias, poucos, que, infelizmente, sujam essa imagem do servidor público. Olha, nesse momento, quantas horas agora aí? Pode falar horário aqui, não? Pode, 7h, 19h41. Você quer que eu lhe diga? Ligue para a Secretaria da Saúde, a Secretaria da Educação, ou da Assistência. Tem gente trabalhando lá agora. Em Dom Basílio, 7h40 da noite. E te digo mais, não é o secretário comissionado, não. Tem gente concursado trabalhando lá. Você liga para o hospital, está lá concursado, dedicando. Mas criou essa imagem. Mas eu precisava também dar o tino de administração com essa turma. Como é que a gente ia fazer? Valorizar, prestigiar. Importância dele no contexto da minha administração. Eu lembro muito bem quando a gente lutou para que aumentasse o salário, o piso salarial do agente comunitário de saúde. Enquanto alguns colegas falaram, pô, Beval, não tem condição. Eu falei, cara, não vamos brigar com o agente comunitário de saúde, ele quer o salário dele, vamos brigar para vir dinheiro para a gente, para ele poder pagar o piso. Como eu fiz do mesmo jeito agora para o piso de enfermagem. Nós não temos dinheiro para pagar, isso é fato. Então vamos buscar o dinheiro. O que não podemos é lutar contra o piso. Nós temos que lutar e trazer dinheiro. Lógico. E aí eu percebi isso, bicho, que... Eu usei umas palavras, assim, né? Bicho, esse negócio não tem problema não. Fique à vontade. E aí eu percebi essa força do servidor público, dessa vontade, dessa garra. Cara que tem 30 anos, 35 anos, né, lutando lá com todo empenho. Mas infelizmente existe uma pequena parcela que dá tristeza mesmo, que não quer trabalhar, é todo dia apresentando atestado, é fazendo corpo mole, mas aí os outros vão e trabalham dobrado para cobrir esse mau funcionário. Bacana, tá respondido, elucidou aí. Foi a título de curiosidade de como é que o prefeito tira... mas eu tinha impressão ruim. Essa... eu tinha impressão no Muitas início. pessoas têm, Isso. né? Muitas pessoas têm. E não foi nem a título de julgamento, foi a título de dúvida mesmo, de imaginar que não deve ser fácil, né? Não. Mas eu acredito também ainda nesse tópico que o servidor, percebendo que o prefeito é correto, que é disciplinado, que trabalha, que quem está num cargo comissionado são pessoas capazes. Sim. Porque imagine também, tem lugares que o pessoal deve ficar chateado e com razão. Muita razão. Vem por um cargo exclusivamente, estritamente político, aquela pessoa que assume um cargo não para ganhar muito também, mais para estar ali, não tem a competência e aquilo chateia. Não deveria,
mas é um ser humano. É. Essas emoções humanas envolvidas e acaba tendo esse reflexo, né? Eu tenho certeza que você, na sua vida, qualquer um que está nos assistindo, a gente faz alguns acertos e erros na vida, né? Eu sempre falo que na vida a gente tem que ter uma balança. O que é essa balança? De um lado, o sucesso. E o outro, o fracasso. Tá certo? Aliás, o erro e os acertos. Se os seus acertos forem maiores do que os erros, você vai ter sucesso. Você não vai deixar de ter erros. Se seus erros forem maiores que os seus acertos, você vai ter fracasso. Então, não tenha medo de errar. Você vai errar, né? Agora, acerte muito mais. E é isso que nós estamos passando a cada servidor. A cada servidor que eu falo comissionado. Sim. A cada servidor, secretário. Né? Porque eu vou escolher alguns. Nós vamos escolher alguns. Pode não ter sido os melhores. Mas é o que eu tinha naquele momento para escolher, para fazer. O melhor de hoje pode não ser o melhor de amanhã. Tá certo? O pior de ontem pode ser o melhor de hoje. A gente já viu isso nas escolas. Quantos alunos que você não queria nada na escola, hoje com as redes sociais, os caras estão milionários, bilionários, né? Uns aí que foram até, mas foi eu que ensinei na prova, pô, você me ensinou, eu sou seu chefe, pô, né? Então, assim, o que foi no passado não pode avaliar. Né? É fato. Com relação a um alinhamento com o governo do Estado, o senhor tem uma proximidade boa, uma relação bacana, tanto com o atual governador Jerônimo, como com o ex-governador, o Rui Costa. A gente acompanha algumas movimentações. Pode parecer uma pergunta boba, mas eu queria que o senhor reforçasse qual é a importância do prefeito ter esse alinhamento, esse suporte, essa boa relação para ter, né, ao seu lado a força do governo do Estado. Olha, posso afirmar para você, sem dúvida nenhuma, não importa qual é o tamanho da cidade, se não tiver um bom alinhamento com o governo do Estado, não tiver um bom alinhamento com o governo federal, se não tiver bom deputado federal, bom deputado estadual, ele está, eu diria até condenado a fazer uma péssima gestão. Porque o alinhamento não significa que você vai estar submisso a ele. Sim. Você pode ter até a sua ideologia política diferente, ser adversário, mas respeitar e estar sabendo que ele é o governador e que pode ajudar o município, que aí você tem que trazer para o município, que ele é o presidente, tem que trazer os benefícios do município, e seu deputado tem que buscar esses recursos. Então, isso, quando eu cheguei, que me apresentei a primeira vez a Rui Costa, primeiro é mostrar a credibilidade, a seriedade e a lealdade. Pronto. Eu estou no partido, eu estou no grupo, eu estou junto com você, estamos prontos, então vamos para a luta. Mas eu tenho aqui as minhas demandas no meu município. E como eu lhe falei, eu nunca levei ao ex-governador e atual ministro Rui Costa um projeto, um pedido que não fosse com projeto. Nenhum. E todas as audiências, isso foi criando entre a gente uma credibilidade muito grande. Esse respeito, esse carinho. Então, a partir de algum momento, ele já tinha sido deputado federal da gente em Dom Basílio, né? Eu já tinha votado em Rui Costa como deputado federal e ele gosta de brincar comigo e falou, Abel, você é bom porque você tem o mesmo nome do meu irmão. Então, assim, facilita muito lá no início. Então, quando nós votamos em Rui Costa como deputado federal, isso aproximamos um pouco. E depois, esse lado já de tá fazendo a coisa olho no olho, com seriedade, não tá lá com pedidos que não tem sentido, que não sejam para o município, aproximou-se muito mais. E quando ele também tem suas demandas, ele também quer ouvir o prefeito, e quando ele ouviu da minha parte as solicitações, que não é de bajulação, não é de tentar enganar, é falar a verdade, ele falou, pô, esse cara, eu preciso dele no meu grupo, eu preciso dele junto comigo, tá? E foi assim que a gente foi conquistando, de lado político para um lado de amizade. E constituímos essa amizade. Jerônimo veio por uma consequência. Jerônimo é secretário da SDR, Desenvolvimento Rural. Quando fui a primeira vez já como prefeito, engraçado que eu cheguei achando que ele não era nem um secretário, pela humildade, pela simplicidade de Jerônimo. E começamos a bater um papo. E apresentei ele várias ideias, vários projetos. Ele falou, pô, velho, vamos para cá para a gente bater o papo. E aí, já começou a me ligar, aquele negócio lá ainda como secretário, e fomos construindo também amizade. Um dia eu virei para ele até fala comigo, olha, você fez o diagnóstico, eu falei assim, olha, você vai ser governador da Bahia.
Aí ele brincava, lembra que o governador Rui Costa falava assim, obras tamanho G e Jerônimo é J. Eu brincava com ele assim, aí eu e a deputada Ivana, Jerônimo muda, ou você bota G de Jerônimo, ou bota Rui botar J, tamanho J. E assim, nós fomos construindo essa amizade também, e hoje, com a saída, mesmo a saída de Rui indo para o Ministério, Jerônimo tem, e que eu quero mandar um abraço e meus agradecimentos, inclusive o município de Dom Basílio deve muito ao governo estadual, tanto o anterior, Rui, quanto o atual, Jerônimo, e que mostrou que a gente não dá para viver isolado. Imagina Dom Basílio, que não tem nenhuma arrecadação, vive do fundo de participação, que é pouco, só para pagar a sua despesa. Eu recebo hoje, da receita orçamentária, para você ter ideia, ordinária, que a gente chama ordinária, na faixa de 1.300.000 para Dom Basílio, né? Não sei quanto recebe Brumado, talvez 10, 12 milhões, não sei bem quanto recebe, talvez isso não tem, né? Mas a gente faz milagre, a economia lá da dona de casa. E imagina se não tiver o apoio do governo do estado. E com o governo federal, mesmo na eleição passada, mesmo no governo anterior, a gente teve respeito, né? Mesmo sendo de linhas, mesmo eu sou do mesmo partido, né? Até porque ainda estava afiliado no PL, mas politicamente não estava alinhado, mas respeitava, visitava aos ministérios para apresentar o nosso projeto, infelizmente não saiu nenhum, mas sempre com muito respeito, e eu acho que é isso, você dando respeito, você recebe respeito. E por outro lado também, aquela frase que tem lá do filósofo do Rio de Janeiro, dos viadutos, gentileza gera gentileza. Eu nunca cheguei com nenhum desrespeito, nunca dei nenhum depoimento que viesse a macular a imagem de um político, e isso me fez crescer, né, não só junto com os políticos locais, mas também com representantes do Estado e os deputados, senadores, que a gente tem um vínculo muito bom hoje. Bacana. O PT, em especial, que são os últimos governos da Bahia, eles criaram uma característica que, se parar para observar, eles têm aí cidades representadas por prefeitos que são da sua base e que são verdadeiras alianças. São prefeitos que criaram relacionamentos e que viraram parceiros. Eles confiam, eles dão, eles recebem a nível de resultado político, tanto na eleição municipal como na eleição estadual. Há um fechamento. Isso se dá por essa relação de construção, de credibilidade, de seriedade, de entender que o município precisa do apoio, que tem essa demanda. E o Jerônimo pegou um telefone enquanto secretário, talvez ele nem imaginasse que ele fosse algum dia candidato, ou logo em seguida candidato a governo. Para ele depois conversar contigo, fica muito mais fácil, né? Não tenha dúvida. Olha bem, o que o PT conseguiu fazer? Como eu falei, eu sou da base, mas não sou PT. Sim. Né? O senhor já tem outro partido definido? Tudo indica que eu vou PSD. Né? A gente tem a base com o senador Otto, com a deputada Ivana, PSD de Otto. Então, o que é que a gente verifica? O que aconteceu com o PT? Ele conseguiu fazer com que, eu não sei bem avaliar se trouxe o governo para junto dos prefeitos ou se levou os prefeitos para junto do governo. Né? Eu acho que eu vou usar até o termo, fez o prefeito subir, valorizou o prefeito, valorizou a liderança. Aquela época, eu falo que meu sogro, como eu falei, ele foi prefeito e falava, poxa, para eu conseguir conversar com o governador, e aí não preciso citar quais eram os governadores da época, rapaz, era uma coisa difícil. Governador para vir na cidade tinha que ter banda de música, tinha que ter tapete vermelho, deputado para vir na nossa cidade tinha que ter, você não podia encostar muita gente, vocês ficam lá, a população fica lá, e o governador fica aqui, o deputado fica aqui, o senador fica aqui. Então, o PT ele conseguiu isso. Ele conseguiu fazer com que a população chegasse próxima das autoridades políticas, né? E seria impossível você imaginar que alguns políticos se aproximavam em algum momento de grande comício, né? Teve aí uma popularidade muito grande de ACM, né? Mas os outros começaram a ficar um pouco como autoridade máxima. E o PT conseguiu fazer isso, levar a gente ao gabinete, ao secretário, falar, Marca, vem para cá, encontra na rua, de dar o telefone. Você hoje, o Rui fazia isso. Ele chegava aqui, fulano, secretário fulano, passa o telefone aqui para o prefeito seu aqui, que ele vai ligar para você mais tarde. Daqui a pouco o secretário, anota meu telefone. Pô, isso era... Você não se pensava isso 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás. Então, ele trouxe isso. E tanto é que se você pegar as reeleições, agora a eleição que levou o Jerônimo, os 10 maiores municípios
do Estado, provavelmente 8, votaram contra. Então o formiguinha, nós, o pequenininho ali, que foi buscando voto a voto, que está no dia a dia com o eleitor, foi que conseguiu eleger Jerônimo a governador da Bahia. Então, assim, valeu a pena e a gente está sendo recompensado por isso. Sim. Né? Uma gestão pensada, bem planejada. O senhor mencionou o nome da deputada Ivana. Ivana Bastos. Foi a parceira na última eleição. Grande parceira, É a mais votada. A mais votada, deputada estadual. Sim. Né? E perguntei da importância desse alinhamento com o governo, com o governador, com os secretários, e o senhor nos respondeu. É tão importante quanto ter deputado estadual e federal que, não só no período da eleição, tem o apoio do prefeito para conseguir o voto e se eleger ou reeleger, mas também ter aquele deputado que abraça de fato a região e que é um elo para acompanhar a gestão, para acompanhar o mandato do prefeito, porque senão fica complicado, né, prefeito? Olha, se a população reconhecer a importância do deputado para o seu município, ele escolhia bem. Escolher aquele que está próximo a você. Não é aquele deputado que vem aqui de 4 anos. É uma riqueza ter um deputado. Riqueza, cara. Acho que a região precisa. Sim. Nós precisamos, eu bato muito isso na região da Bacia de Paramirim, aqui na região do Vale do Brumado, da importância de ter representantes locais. Porque essa sensibilidade do contato, da sensibilidade da necessidade da população, é o deputado que vai levar. Olha, a gente sai daqui para ter uma reunião, uma audiência com o Ministério, a gente está com o deputado federal do lado. A gente vai ter uma reunião com o secretário, com o governador, a gente está com o deputado do lado. Olha, se ele está comprometido, ele conhece a necessidade de cada um do seu município de Brumado, de Livramento, de Dom Basílio, de Rio de Contas, Jussiape, Malhada de Pedras, Aracatu, é muito mais fácil ele ir lá defender isso. Sim. Não simplesmente ser um representante, porque eu tive voto. Então, eu digo muito bem à população, pensem que escolher seu deputado, vote um deputado que esteja comprometido com o seu município, que esteja comprometido com a sua região, porque você vai ser favorecido. Senão, vai penalizar. Se eu não me engano, posso estar errando muito o número aqui, mas Brumado teve mais de 200 deputados, 150, que o pessoal recebe voto assim, 10 em um, 5 em outro, 30 em outro. Essa pulverização é horrível. Você vai, peraí, porque esse cara não vai, ele não vem para cá, né? Existem muitos outros modos de você agradecer a um voto de deputado de um amigo que ele pediu, né? Existem outras coisas, você pagar esse favor ao seu amigo, mas o voto do seu deputado, vamos votar no voto do deputado que luta pela região, que está aqui com contato com você, que você possa procurar, encontrar com ele e não saber que ele existe, mas sim que ele está ali para te representar. Por isso que muitos defendem aquela ideia do distrital. Distrital, né? Sem dúvida nenhuma. Que é esse alcance, ele ficar mais concentrado naquela região e tal, para justamente as pessoas, né, terem um voto mais proveitoso, um voto útil. A gente fala muito do voto consciente, beleza, o voto consciente é sempre importante, é aquele voto limpo, sem troca de favor, mas o voto útil é o mais importante. Ele é tão importante quanto, né? Quando você pega é tanto que hoje, olha a importância do seu deputado na sua região, porque quando o governo vai fazer hoje uma avaliação, ele avalia primeiro quem é o deputado que representa a sua região. Então ele está lá, o deputado fulano foi mais votado naquele município. Pronto, para todos os efeitos, aquele deputado é que representa o município. Sim. Mas qual é melhor, representar em 1 entre 10 ou entre 1 entre 200? Quantos votos se perderam? Sim. Nessa distribuição para votar, porque fulano me pediu, o Beltrano me ciclano, foi um cara lá de não sei de onde, vou citar o município para não deixar nenhum município constrangido, mas tem que votar mesmo naqueles que estão representando aqui. E respeitar a ideologia política, A, claro. B ou C, 2 ou 3 partidos, não tem problema nenhum. Mas é importante, deputado hoje, ao contrário do que muitos pensam, né? O deputado ajuda muito o município, e aí, se você me permite aqui no seu podcast, a Ivana é uma pessoa que ajuda muito a nossa região, em Dom Basílio. Eu quero agradecer também, não posso deixar de falar de Charles Fernandes, Valdenor Pereira e Jorge Sola, que a gente conseguiu montar uma estrutura de tipo assim, vamos dividir, mesmo pequeno, mas dividindo de modo que com um objetivo só. Sola me dá muito apoio na área da saúde, Charles me dá muito apoio na infraestrutura, Valdenor me dá muito apoio na educação, mas não deixa de Valdenor influenciar na saúde, não deixa de Sola influenciar na educação, não deixa de Charles influenciar na saúde, ou seja, a gente criou uma estrutura de apoio
mesmo distribuindo uns poucos votos no Dom Basílio, mas sempre foi com muita seriedade. A gente virava para cada um, você vai ter tantos votos, tantos votos, tantos votos. Essa é a média. E nós tínhamos lá, quando um estava presente, a gente respeitava a posição do outro e deixando muito bem claro, porque o político precisa também confiar no eleitor. E no caso, o prefeito é o eleitor do deputado, é o cabo eleitoral do deputado. E por isso que o deputado hoje trabalha e ajuda seu município. Ou aquele que falou, bom, já paguei meu voto, deixa eu votar daqui a 4 anos. Não dá, né? Não dá. O senhor tem a maioria da Câmara de Vereadores? Eu quero aqui aproveitar também e agradecer a todos os vereadores, né? Nós temos 7 vereadores de 9 e tem uma grande amiga, que ela politicamente ela está ligada a outro partido, mas que tem sempre colaborado com o município. Então, dos 9, nós temos 8 que colaboram com a gente, né? 8 que entendem o projeto político nosso e que tem ajudado a desenvolver Dom Basílio. E todos os projetos que a gente leva à Câmara de Vereadores, né, são projetos voltados para o benefício do município. O senhor não faz igual o prefeito de Brumado, que diz que tem uma turma que puxa para cima e uma que puxa para baixo. Eduardo é uma grande figura. Um grande abraço ao prefeito Eduardo, a toda a equipe dele aqui. Hoje eu estou aqui em sua cidade como visitante, então eu quero desejar um grande abraço ao companheiro, colega, né, que também é engenheiro civil. Já tive o prazer de recebê-lo na Alternativa, no programa da rádio. Em breve espero recebê-lo aqui também no Com certeza ele nosso virá. podcast. Conversei com ele disse que vem. Foi meu presidente do consórcio, eu fui o vice dele, né, na época quando eu fui no consórcio, nós implantando ainda. Ele sabe da importância minha no consórcio para defender e trazer a policlínica para Brumado. A gente conseguiu fortalecer muito isso. A gente era a primeira policlínica que ia ser instalada, acabou sendo uma das últimas, né? Mas a gente conseguiu contornar. E eu quero mandar um abraço a todos os prefeitos do consórcio de saúde de Brumado, e hoje em especial ao presidente Felipe de Ituaçu, um jovem que vale a pena você trazer aqui, bater um papo também, né? E todo esse jovem, a turma toda, que são pessoas que estão empenhadas em desenvolver seus municípios. Então, assim, fica muito bom. E apesar de ser tema livre, nossa conversa está alinhada aqui, ó, Policlínica. Né? Já está aqui na sequência das ideias. A Policlínica Regional de Saúde ela traz uma importância, como não só o nome diz, mas de fato a colocação prática dela de auxiliar a nossa região, né, prefeito? Quanto é que potencializou, ajudou, favoreceu Dom Basílio como município o início das atividades da Policlínica, que inclusive não atingiu ainda o máximo da capacidade de atendimento, né? Não, eu quero só deixar 2 coisas bem claras. O consórcio, a Policlínica é um braço do consórcio. Sim. O consórcio ficou muito aquém nesses últimos 2 anos do que é possível desenvolver. Consequentemente, isso refletiu na Policlínica. Sim. Alguns colegas, inclusive, tentaram, já tão descrente do processo Policlínica, porque estava gastando mais do que tinha de ofertar de exames. A Policlínica tem muito ainda a oferecer. Eu digo para você hoje que ela não atingiu ainda nem 50% da sua capacidade. Pra você ter ideia, não atingiu nem 50%, na minha visão. Eu acho que o novo presidente do consórcio vai modificar isso. A gente ficou aí 2 anos parado. O que tem hoje na Policlínica são equipes extremamente competentes, um atendimento maravilhoso, uma equipe preparadíssima, mas a estrutura física dela tem potencial para oferecer o dobro do que se oferece hoje. Isso tem. Né? Claro, vai ter que incrementar profissionais, vai ter que incrementar alguns equipamentos, mas a Policlínica é um case de sucesso. Mas ainda precisamos ampliar, ofertar muito mais. Sim. Exemplo, ressonância magnética. Nós temos um aparelho de primeiro mundo, um aparelho moderno. Por que não trabalhar 24 horas? Por que não trabalhar os finais de semana? Por que não trabalhar à noite atendendo a demanda dos municípios? E demanda tem, né? Demanda tem. Vou falar uma coisa para você. Eu estou hoje aqui, tive hoje uma reunião com o meu secretário de saúde. Vou dar um exemplo para você, Jorge. Exame de colonoscopia. Você sabe que salva vidas. Hoje nós temos um alto índice de câncer de intestino. Verdade. A gente começa a fazer pesquisa de sangue oculto nas fezes, já é o primeiro despertar. Mas Dom Basílio hoje está com a lista de 68 pacientes para fazer colonoscopia. Sabe por que eu tomei a decisão? Hoje, com o meu secretário, nós vamos fazer o credenciamento e vamos fazer pelo município 68 exames de colonoscopia. E vamos zerar a nossa fila.
A policlínica poderia nos ajudar nisso. Deveria. Mas o que acontece? Ainda que eu estou lhe falando, a quantidade que é oferta de colonoscopia para os municípios é muito pouca. Ressonância e tantos outros exames. Mesmo tendo a estrutura para atender muito mais. Mesmo tendo a estrutura. Né? Então, assim, hoje nós estamos fazendo, deve sair credenciamento aqui, eu quero dizer a todos os médicos que têm a capacidade de oferecer um preço mais razoável para a gente deve fazer agora ainda esse mês de agosto, para zerar minha fila em Dom Basílio de colonoscopia. Salvar vidas, né? Eu posso dar um exemplo, meu pai, como eu falei com vocês, tem 94, com muita saúde, foi usando colonoscopia que há 18 anos salvou meu pai. Meu pai teve um câncer de intestino, que sentindo dores, né, já com a idade de 80 e poucos anos, o médico falou assim, não, vamos fazer uma colonoscopia para identificar. E aí, quando fez a colonoscopia, encontrou um tumor, que estava ainda em fase inicial, né? Ele tinha feito exatamente, detectou sangue nas fezes, e foi um exame de colonoscopia, que salvou, meu pai fez a cirurgia, retirou o câncer, está hoje maravilhoso, curado, graças a Deus. Mas você não faz aquele exame de colonoscopia, eu não poderia estar contando esse caso aqui hoje. E como o prefeito está tendo a sensibilidade, a inteligência de atender, né? E a policlínica pode, ainda tem potencial para isso, por isso que eu lhe falo. Os profissionais, excelente, equipe muito boa, maravilhoso atendimento, mas ainda tem condições da gente dobrar a oferta de alguns exames necessários para salvar vidas. Eu fiz na semana passada, como eu te comentei, o Jornal da Alternativa, e tinha uma matéria falando sobre esse número de atendimentos. E em conversa com o pessoal do Axé Sudoeste, com o Laia Morim, o pessoal, ele falou, olha, isso aqui dobra esse número. Esse número dobra. E aí eu fui verificar, fui dar uma pesquisada e realmente ainda está bem aquém do que pode ser feito. E quando a gente cobra, pede, espera que aumente, é porque é bom para a população, é bom para todos os municípios da região que estão sendo atendidas. E, obviamente, o munícipe, o cidadão, ele passa a ser atendido nesse sentido. Dom Basílio, hoje, o senhor já falou aí dessa fila que vai zerar, notícia boa. Dom Basílio, hoje, estamos em 2023, está de repouso, esperando 2024 para as obras serem aquecidas, ou o negócio já está pegando lá em Dom Basílio? Rapaz, lá está pegando fogo, cara. Lá não tem parado, não. Lá é, ó, voando, descansa correndo. Não tem para descansar, nós temos eternidade para descansar. Lá eu brinco com minha turma, quem está parado vai carregar pedra, bicho. Lá não para, não. Nós estamos com muitas obras, nós estamos lá com investimento grande. Hoje não tem mão de obra parada em Dom Basílio, né? Você tem dificuldade grande. Nós temos um complexo policial, 2 escolas grandes, uma grande de tempo integral do governo do estado, uma do municipal. Avenida principal, novo acesso norte da cidade, pavimentação dos povoados, construção de praças, então assim, passagens molhadas, bueiros, obras de recuperação de pavimentação interna, quer dizer, é um canteiro de obras Dom Basílio hoje. Então essa é a realidade, você chega em Dom Basílio, você vê que está desenvolvendo, isso traz dinheiro, circula, cada pessoa que vem trabalhar lá gasta dinheiro, cada festa que nós fazemos lá, o pessoal vai e gasta dinheiro. Então assim, hoje, Dom Basílio, ele diz o seguinte, não vai parar tão cedo não. Não, Fernandão? Nosso vice-prefeito está ali acompanhando. Vamos seguir o ritmo, peso aqui. Pagar qualquer dia desse para você vir, para a gente bater um papo lá na rádio também. E convidar você com sua equipe lá em Dom Basílio, fazer um giro lá de notícia com a gente, né? Um tema livre, vamos fazer lá. Diretamente de Dom Basílio, um tema livre. Vamos lá. Para mim é muito bom, cara, quando vocês vão lá e tem uma visão crítica, né? Sim. A gente não vive somente do elogio, a gente vive também da crítica construtiva, a gente agradece muito a imprensa, você citou aí muito a Axé Sudoeste, que tem lá um acompanhamento muito bem, a rádio local em Dom Basílio, a rádio Livramento, então assim, a gente tem acompanhado a necessidade da população. E Dom Basílio é muito carinhosa, a cidade acolhedora, de um povo hospitaleiro, a mídia comprometida, a mídia séria, ela ajuda o prefeito a gerir o município. Sem dúvida, gerir. Né? Porque ela está apontando situações das quais, às vezes, não pode não ter chegado ainda uma reclamação. Falou, caramba, tá se falando muito sobre isso aqui, vamos identificar, chama um secretário, conversa, busca resolver e já presta conta à sociedade, à população. Tenho certeza que o povo de Dom Basílio hoje, percebendo toda essa movimentação, comunga das ideias do prefeito com relação a essa forma de gerir, a forma de conduzir as coisas dentro do município, e aí volta para aquele outro ponto inicial, o engajamento.
todo mundo caminhando em prol né, do objetivo, porque está vendo que as coisas estão acontecendo. O discurso político, se ele não tiver associado à prática, à aplicação, ninguém é bobo, né, ninguém é bobo, E a gente tem mostrado isso. Às vezes, como eu falei, a gente trabalhou do Basílio em cima de planejamento. Eu tenho um planejamento macro. Eu não tenho dúvida que os bons prefeitos eles fazem isso. Mas eu vou para a comunidade, a gente faz reunião na comunidade, veja as demandas da comunidade, dentro da nossa limitação orçamentária. Então, normalmente a gente ainda fala assim, vou desejar aquele posto do desejo. Você tem 3 desejos, né? A gente brinca muito isso, né? E a gente sai dali da reunião ouvindo a comunidade, a gente ouve, né? E depois a gente retorna, a gente já diz ali, eu levo todo o secretariado, todo mundo, é possível? Não. Isso aqui não é possível, não dá para atender essa demanda de vocês, vamos pensar em outra. E ali já decidindo naquele momento, é quase com uma mini prefeitura que a gente vai, isso faz uma reunião, inclusive posterior à execução de alguma obra que a gente tinha uma intenção de ter realizado sucesso, e pode não ter tido sucesso. Vou dar um exemplo para vocês. Ontem mesmo nós tivemos uma reunião numa comunidade, no bairro Santa Luzia, que nós levamos para lá um minicampo gramado. E a população percebeu, o jovem, que não estava podendo jogar todo dia, porque realmente o campo não dá para jogar todo dia em campo gramado. E ontem nós viemos, o Fernando está aqui, todo mundo esteve lá acompanhando, sabe por quê? Eles foram pedir para tirar a grama. Olha para você ver assim, eu levei grama e agora você sabe. Claro, nós levamos esse entendimento, mas a população falou assim, prefeito, nós estamos tendo um minicampo aqui, lindo, maravilhoso, fantástico, mas não dá para jogar todo dia. Dá para você botar grama sintética? Eu falei, não tenho dinheiro para botar grama sintética. Então, prefeito, vamos pedir ao senhor, como a gente quer jogar todo dia, dá para você tirar a grama? Eu falei, dá. Agora você tem a paciência que eu vou aproveitar essa grama e utilizar em outro canto, que é dinheiro público. Está gravado, tem tudo. Então a gente ouve, a gente vai. A gente não tem medo de estar no meio do povo. Você vai me encontrar segunda-feira na feira, quando é possível estar indo, vou lá, cumprimento todo mundo, vou para as comunidades. Nesse momento, Dom Basílio não precisa de mim na rua, não precisa de mim no gabinete, precisa de mim lá fora, buscando recursos. Nós estamos trabalhando 2 grandes projetos interessantes para Dom Basílio, grandes, muito grandes para Dom Basílio. Um é um projeto da estação de tratamento de água e de um sistema de distribuição de água mais amplo. Investimento da ordem de 10 milhões de reais, do primeira etapa, mais 8 milhões na outra. Então, você vê que são valores grandes. Lá nós não temos embasa, lá é SAI. E o segundo projeto é a transposição das águas do Rio Brumado, que nós, município pequeno, já fizemos o primeiro projeto, nós temos 2 alternativas, nós estamos levando ao ministro Rui Costa e ao governador Jerônimo. A primeira alternativa nós já fizemos, entregamos ao governador Jerônimo, custou um investimento da ordem de 16 milhões, projeto pago pelo município de Dom Basílio, e nós já vamos licitar agora o projeto para a segunda alternativa, que é a alternativa aí, a segunda alternativa, que a gente vai apresentar exatamente para ver que é da transposição. A gente vai levar os 2 projetos, o que é todos 2 viáveis. Então, assim, às vezes a gente não está lá, mas a gente está ouvindo a necessidade do povo e está correndo atrás do recurso. E ele vai certamente fazer lá como o prefeito faz aqui, verificar a viabilidade, vai dizer, olha, consigo fazer esse, né, vou precisar disso aqui para adaptar esse outro, e faz diferença, mais uma vez, quando leva o projeto, quando mostra a viabilidade. Eu levo o projeto, já vou falar para você, não só o projeto com planilha, mas material descritivo e o estudo de viabilidade técnica. Essa é a grande vantagem. Sim. Porque quando você entrega ele fala assim, mas isso é viável. E aqui ele fala, a grande vantagem das amizades, aí fala assim, olha, eu estou sabendo que você tem um recursozinho em tal lugar, aí bota tirar isso aqui. Já apitaram aqui no... Já me apitaram aqui que você tem um recurso disso, está chegando empréstimo do Banco Mundial, está chegando empréstimo disso aqui, você tem no orçamento tanto, então você tem essa vantagem. A gente falou aqui do governador Jerônimo, do ministro Rui, já conseguimos avaliar, apesar do pouco tempo, o presidente Lula, os impactos, as movimentações realizadas pelo presidente? A gente ainda é cedo, né, para a gente fazer uma avaliação até o final do mandato, né? Mas eu acho que o primeiro passo, que eu acho que é a grande conquista de Lula, é ele botar uma estabilidade institucional, né? Sobretudo entre os poderes. Sim. Isso a população pode não entender, mas isso é importante para o país. Quando você consegue criar essa harmonia, que é um dos princípios, né? Eles são independentes, mas tem que viver em harmonia. Quando você cria harmonia entre os poderes, isso é muito bom. É claro que cada um vai ter sua ideologia. Se você for conversar com um eleitor de Bolsonaro, vai pensar de um jeito. Se conversar com o Bolsonaro de Lula, vai dar.
Mas isso já deu um avanço muito grande, porque vai tendo a credibilidade de você aprovar os projetos necessários para o país, ter o respaldo do judiciário para validar se aquilo é constitucional ou não. Esse é o primeiro passo. Eu acho que Lula conseguiu construir isso. E ele é um estadista que sabe fazer isso muito bem. O restante, acho que é uma consequência, né, de projetos que vêm já construídos do passado, que está sendo colocado em prática agora. É a questão da economia. O país é muito rico, o país é muito forte. A economia, se tiver uma estabilidade ou outra, ela se recupera a curto prazo, porque o Brasil tem potencial grande. Mas acho que isso foi, para mim, como um gestor, eu acho que foi o primeiro passo para mostrar assim, olha, nós estamos no caminho certo. Eu acho que agora está bom. Conseguimos apaziguar, arrumar essa casa, agora é decolar. E aí, tem uma pessoa que vai ser importante no processo. Essa casa é grande, né? É grande pra caramba, né? Eu acho que Rui está no lugar certo. Sim. Que Rui é um cara que ele é técnico, ele é visionário, é um cara trabalhador. Gente, quem imaginar, né? Policlínica, escola de tempo integral. E para a Bahia é uma maravilha também. Maravilha também. O investimento que está agora do programa do PAC para o Nordeste, para a Bahia, até porque Lula deve isso a gente também, né? O esforço foi grande. Foi grande, né? Tem dois nomes aqui, Fernando Santos e Dr. Álvaro Neto. Lhe digo algo ao mencionar esses dois nomes? Pois é, gente. Você sabe que, como eu falei, você busca nas pessoas aquilo que elas podem compensar uma na outra. Quando você precisa jogar um tênis em dupla, sim, você precisa jogar uma sinuca em dupla, você precisa bater um tênis, alguma coisa em dupla. O que é? Um precisa complementar. Porque você está sobrando demais de um e traz o outro mesmo jeito, você vai faltar em algum canto. Verdade. Eu acho que essa dupla, Fernando e Dr. Álvaro, eles se complementam, né, para fazer um projeto bem interessante de desenvolvimento, ou seja, de continuar avançando Dom Basílio. Né? A gente buscou nessas pessoas essa ideia de complementação. São pessoas sem vaidade pessoal, acho que é primeiro importante, e segundo, gosta de gente. Não adianta você pensar em pessoas que não gostam de gente. E quando a gente verifica que essa complementação, como aconteceu comigo e Fernando, né? A gente se complementa, a gente troca as ideias. Muitas vezes as pessoas não pensam, mas a gente passa com o Fernando horas e horas discutindo os planejamentos. O Fernando um pouco mais calado, mais tímido, mas ele tem uma visão empreendedora muito grande. Tanto que é um grande empresário de sucesso. Então a gente se complementa nas ideias. Eu acho que é isso. Eu acho que você formar uma boa dupla, um bom casal, eles precisam se complementar. Onde um tem uma falha, o outro compensa. E onde um tem exagerado. E aí o que eu posso falar assim? Eu faço análise SWOT de cada um. Né? A análise SWOT é aquela análise que você faz da administração, onde você identifica as fraquezas de um e as forças do outro. A gente fala de oportunidade, etc. Mas, e aí, quando a gente verifica isso, fala assim, poxa, deu um casal certo. Eu acho que é isso que Dom Basílio precisa para continuar avançando, para continuar crescendo. Já identificado esses nomes, certamente a população começa a mencionar, a falar sobre, mas ainda tem aí uma gestão, um segundo semestre de 2023, ainda tem um 2024 para o Roberval trabalhar. E eu sei que tem algumas coisas, mas você vai pontuar aí pelo menos uma. Você diz assim, antes de terminar, essa daqui eu quero deixar já resolvida. O que está em andamento, eu acho que seria até falar assim, tá fácil dizer, né? Pô, já está em andamento, pode até parar as obras que estão em andamento. Mas hoje Dom Basílio precisa de a estação de tratamento de água. Nós conseguimos trazer a água para Dom Basílio, vivi aquele sufoco, aquela tristeza de você. Eu vou aqui relatar um depoimento de uma dona de casa, quando eu visitei ela, dentro do centro da cidade, não vou citar nome, obviamente, e que ela falou assim, eu já prefeito, no início do meu mandato, fui tomar um café e falei, prefeito, ela já me chamou assim, aqui nós fazemos igual gato, a gente tem que fazer a necessidade num quintal e enterrar, porque não tem água. A água daqui, terminou de lavar, a gente aproveita a água para molhar a planta. Aquilo me deixou marcado tão grande, que eu falei, caramba, eu tenho que lutar para conseguir isso. E vou trazer essa água para Dom Basílio. E corri atrás, desenvolvi o projeto de engenharia como engenheiro. Tenho que agradecer a minha equipe mesmo da Defesa Civil, de engenharia. Elaboramos um projeto. E não foi fácil, que muitas vezes depois de feito, acho que depois que você fez aqui foi fácil. Não é fácil, não.
Nós fizemos o primeiro projeto de engenharia, fomos buscar recursos, fomos para o Ministério, fui para Brasília, né? Os deputados nos ajudaram. Tivemos uma reunião com 3 ministros e não tinha orçamento. Aí falou assim, olha, nós vivíamos num momento que era o momento da uma crise hídrica grande. Roberval, você vai conseguir isso através da Defesa Civil. Por que Defesa Civil? Porque a Defesa Civil tinha mais uma centena de caminhões, pipas, botando água em todo o município. Eu falei, para aí, peguei o gancho. Fiz uma avaliação aonde eu ia botar água e quanto o Ministério ia economizar, que era o Ministério da Integração Nacional, que tinha sobre a Defesa Civil, economizar de carro-pipa se fizesse um investimento em Dom Basílio de menos de R$2 milhões à época. Levei para o Ministério. O Ministério de Roberval é o caminho. Entra no S2ID, é um sistema que tem da Defesa Civil. Entra lá como para fazer os reconhecimentos. De repente, nós, beleza, deu certo. Vamos botar água em Dom Basílio. Aí mandamos o projeto e veio indeferido por um engenheiro do corpo técnico da Defesa Civil. Hoje um grande amigo meu, não vou citar nomes. Sabe o que foi que ele botou? O município não tem capacidade para executar a obra. Aí eu vou falar com ele, aí eu respondi. Mandei para o presidente e falei assim, quem é ele que está atrás de um birô, o birô que a gente chama, pessoal, a mesa de atendimento, para avaliar o gestor de Dom Basílio, que tem um currículo de mais de umas centenas de obras realizadas, entre elas grandes barragens, grandes sistemas de abastecimento, para julgar que minha equipe e eu não temos condições de fazer uma obra de uma adutora que não representa 1% do que eu já executei. Mexeu com Solicito que manda reavaliar ou que mande vir à nossa cidade para verificar isso. Está consta no ofício. O coronel, o tenente-coronel, não estou lembrado lá da Defesa Civil, mandou o rapaz vir a livramento da Dom Basílio. Ele sentou na mesa, olhou todo, visitou todas as obras, levei tudo o que era. Ele virou assim para mim e falou assim, prefeito, me desculpe, nós avaliamos errado. Como o seu projeto foi indeferido, o senhor dá entrada no projeto que nós vamos deferir automaticamente. Aquilo me arrepiou, eu só não chorei para não mostrar fraqueza no homem. Hoje, nós temos água encanada e a dona de casa que ouve isso aqui, sabe da importância da água na torneira, sabe da importância da água na casa. E nós colocamos água. Hoje nós estamos praticamente em 80% da população tem água encanada. Então minha missão agora é que essa água encanada seja água 100% tratada. Não chegamos ainda. Esse investimento eu vou buscar. É isso aí que eu lhe respondo. Mas segue uma linha de raciocínio lógica e uma construção desse projeto anterior que virou realidade para uma necessidade, que é esse tratamento, que é uma questão de saúde pública, que vai sendo aí abarcada de modo geral. Bom ouvir isso. E durante a fala aqui fiquei pensando, né, como é que a gente poderia ampliar ainda mais, a posteriori, vou deixar disponível o áudio, as rádios lá de Dom Basílio. Vou passar sim. Caso queiram também retransmitir a nossa conversa, a gente colocar. Porque são informações, prefeito, que a gente tem assim, a satisfação de ouvir, de ver um gestor trabalhando, de saber as coisas que estão de fato acontecendo numa cidade querida, numa cidade vizinha, e que tem pessoas realmente fazendo a coisa certa. Porque a política ela ficou pintada de uma maneira pejorativa, aquilo que o senhor falou do servidor. Como se o político é isso, o político é aquilo. Então você tem pessoas trabalhando, você tem gestor municipal fazendo acontecer, mudando a vida das pessoas. Então a oportunidade hoje aqui de trazer o senhor e poder ouvir, conhecer e externar adiante no nosso canal de comunicação aqui é um prazer para mim, de verdade. É uma satisfação para mim estar aqui, vir na cidade tão nobre para nós como é Brumado, no canal do seu, de uma audiência extraordinária, que com certeza também vai para a alternativa, da nossa pequena Dom Basílio, mas uma pequena de um coração imenso. E é isso aí, tem gestores sérios, sim, não vamos pensar que todo político é bandido, todo político desonesto, não. Tem muitos políticos bons aí, lutando, querendo, sacrificando suas vontades. Eu brinco com os colegas, só para finalizar, que se eu sentar numa praia do seu lado e você está tomando lá a sua Heineken, né? Hoje é a moda, né Jefferson? E você postar nas redes sociais, numa praia lá sentado, estou aqui tomando minha Heineken,
Você vai ver embaixo seus comentários. Vida boa, é isso aí, curta, aproveita, ó. É isso aí, você trabalha demais. E se eu postar minha Heineken que eu tomando aqui, você vai falar, olha lá, o prefeito tá lá, vai prefeito cuidar da sua vida. Cadê o prefeito? Tá lá tomando cerveja nos nossos cursos. Por quê? Porque deram essa impressão que todo político não tem direito a divertir, porque você está divertindo, está utilizando o dinheiro público. Se ele está passeando, ele está passeando com o dinheiro público. Então, assim, cria e a gente fica um pouco restrito e prejudica a família. Então, nessa oportunidade também, e você me permite, eu quero mandar um abraço para toda a minha família, a minha esposa Leila, a meus filhos Francisco e Felipe, que vão assistir e acompanhar, a meus amigos, todos os amigos, meus irmãos, todas as pessoas de Dom Basílio que confiaram no meu trabalho. E você, de todos os lugares, Livramento, Brumado, todo o pessoal da Bacia do Paramirim, do Vale do Brumado, do Consórcio de Saúde Brumado, dos colegas prefeitos, tanto da Bacia do Paramirim, que vão acompanhar, vão assistir, a gente vai colocar nas redes sociais, também do Consórcio de Saúde Brumado. E dizer que Dom Basílio é bom demais, vale a pena conhecer. Se você não conheceu ainda, vale a pena conhecer, vá lá. Eu faço uma brincadeira, eu estou ocupando seu passo aqui, estou vendo aí que já está preocupado com o horário. Não tem não, fique tranquilo. Eu fiz uma brincadeira. Já está preocupado os meninos não ter deixado uma pizza lá. Olha, e tem mais, hein? Já estou aqui, ó, preparado, de olho ali, ó, no amendoim que está ali já, pronto a notícia. Já falei para você, canjica em Dom Basílio, do ano que vem no São João, notícia. Olha, não perca lá, vamos lá, notícia, vamos, estamos na junta. E eu brinco assim, uma vez eu fui agora numa reunião lá com o pessoal, Festa da Zé Bahia. Lá eu fui com o Ivana, que estamos com as obras lá da Zé Bahia, um financiamento. Aí eu falei, olha, vocês estão indo a Dom Basílio, mas convidando vocês. E eu falei, muito sério, assim, ó, mas eu vou falar uma coisa, não beba água em Dom Basílio. Vou pedir a vocês para não beber água do Basílio. Os caras ficam logo assustados. Prefeito, por quê? Porque se beber vai apaixonar, vocês vão namorar Dom Basílio, não vai querer sair de lá mais. Então, assim, sempre na brincadeira também, conquistando as coisas e que bom. Que bom que você me chamou para a gente parabenizar você. Obrigado. Eu estou achando que só questão de advogado, eu estou vendo que tiver uma causa aí, está perdida para quem disputar com você, que você tem uma desenvoltura extraordinária. Agradeço de verdade a disponibilidade, a vinda. Fiquei com uma pergunta, mas vou guardar. Vai, então tá bom. Vou guardar porque eu vou fazer questão do novo convite. Pronto, e tá já vou conversar com ela no novo convite. Viu? Obrigado pela vinda. Satisfação. Muito cidade. Vamos lá. Igualmente. E a galera que nos acompanhou até agora, convido a compartilhar. Vamos lá, vídeo. Compartilhar aí para aumentar, dar os nossos likes. E os colegas que estão assistindo, manda nas redes sociais. Lá de Dom Basílio, todo mundo, vou pedir lá a rádio. Zé Carlos, mande bronca aí para a turma aí, já para informar lá o que tem. Fernando, muito obrigado aí também, que está aqui me acompanhando. Galera Rodrigo, dos bastidores. Tá aqui, dos bastidores. Jeff está ali só, que é quem controla ali pensando ali. Tá ali, olha. Eu já meti logo a mão aqui no painel aqui, já desliguei tudo aqui. Mas que prefeito, eu fico com a mão calada, né? Se você amarrar a mão do prefeito, pronto, matou. E a galera que nos acompanha na Rádio Alternativa FM também, um abraço, obrigado pela audiência de todos vocês. O áudio na Alternativa nesse sábado, agora é dia 5, sábado, não é isso? Dia 5, exatamente. 5, sabadão. E 6, 7, dia 8, já disponível no canal do YouTube em áudio e vídeo para você assistir e compartilhar o bate-papo aqui com o prefeito Dom Basílio, Roberval. Obrigado, meu nobre. Vamos lá, valeu, obrigado. Um abraço a todos vocês. Até a próxima.